Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal do YouTube da Círculo. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê do time de artesãos. Na videoaula de hoje eu vou ensinar um top de crochê que compõe um conjunto. Esse top é nível de dificuldade aí básico para intermediário, ou seja, é preciso que você tenha aí um pouquinho mais de habilidade com a técnica. Agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer o top, você vai precisar de um novelo do fio barroco natural número 4, 400 gramas, agulha para crochê número 4 mm, alfinete, tesoura e fita métrica. Um novelo do fio barroco natural 4, 400 gramas, rende o modelo do conjunto apresentado nesta videoaula nos tamanhos P, M e G. Você pode tecer o conjunto com quaisquer fios da Círculo, pois a peça é feita sob medida. Siga as orientações da videoaula. Nós vamos iniciar o top pelo busto e faremos duas peças idênticas, uma para o lado direito e a outra para o lado esquerdo. Então, nós vamos iniciar tecendo o número de correntinhas pegando logo abaixo da linha do busto até a linha do centro. E o número de correntinhas pode variar muito dependendo da tensão do seu ponto. Mas aqui vai uma sugestão. Para tamanho P, inicie com 8 correntes, para tamanho M, 10 correntes, para tamanho G, 12 correntes. Então, para começar, eu vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente, e como eu vou fazer para este vídeo uma peça tamanho M, mas que é facilmente adaptável para diferentes tamanhos, eu vou tecer 10 correntinhas. Feito as 10 correntinhas, agora eu teço mais 2 correntes, dou a laçada e insiro na quarta corrente. E faço aqui o segundo ponto alto. Então, eu vou tecer um pontinho alto para cada corrente de base, completando o total de 10 pontos altos. Concluído os 10 pontos altos, agora eu vou dar a laçada e para dentro dessa última correntinha em que eu fiz o número 10, eu vou preencher com mais 4 pontos altos, totalizando 5 pontinhos altos, contando com esse aqui que eu já fiz. Então, aqui eu tenho eu vou tecer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto, dentro da mesma correntinha. E nós teremos essa curvinha aqui. Agora, eu vou dar a laçada e eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base. E aqui nós temos a primeira carreira finalizada. Observe que de um lado nós temos uma curva e do outro nós vamos manter sempre uma linha reta. Agora, para tecer a segunda carreira, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada e faço um pontinho alto para cada pontinho de base. Ao chegar na curvinha, observe que nós temos 5 pontos. Então, no ponto número 3, que é esse pontinho aqui do meio, eu vou fazer ponto leque. Então, para o primeiro ponto da curvinha, eu faço um ponto alto, faço um ponto alto para o segundo ponto e ao chegar no terceiro pontinho, eu vou tecer pontinho leque. Então, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, uma corrente e mais 2 pontos altos, 1 e 2. Feito isso, volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a segunda carreira, observe que ele já começa a fechar como se fosse uma concha. Não estique o trabalho, porque o busto ele tem que ter esse formato aqui para que ele possa encaixar e vestir adequadamente. A partir da terceira carreira, você vai repetir o mesmo padrão de pontos e aumentos que eu vou ensinar agora. Então, eu vou tecer aqui 3 correntinhas, vou virar, observem que para este lado eu sempre mantenho uma linha reta e vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. E o segredo do aumento a cada carreira está aqui. Nós chegamos no pontinho leque em que nós temos uma correntinha. Eu vou inserir a agulha dentro desse espaço e vou preencher com pontinho leque. Então,
2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. A cada carreira, você vai repetir esse mesmo padrão de pontos. E você vai observar que o responsável pelo aumento de pontos a cada carreira vai ser esse pontinho leque. Agora, eu finalizo a carreira tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a terceira carreira, vamos para a quarta, para a quinta, até atingir a medida desejada do busto. Então, a sequência de pontos é a mesma. Eu vou tecer aqui 3 correntinhas, viro o trabalho, faço aqui um pontinho alto para cada ponto de base e ao chegar aqui no pontinho leque, nesse espaço em que nós temos uma corrente, eu vou repetir o ponto leque. Então, eu vou tecer o número de carreiras até atingir o tamanho desejado. Para o busto M, eu teci aqui o total de 7 carreiras, contando a partir da linha para cá ou da linha de início para cá. Bom, para tamanho P, eu sugiro aí 5 carreiras e para tamanho G, 9 carreiras ou mais. Então, a quantidade de carreiras que você vai tecer vai depender muito do tamanho do seu busto. Agora, vamos para o acabamento e a alça. Bom, para iniciar, eu vou tecer aqui 3 correntinhas, vou virar o trabalho, vou dar a laçada e dentro do mesmo pontinho, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, ao todo, nós teremos 4 pontinhos. Agora, eu conto 1, 2 e 3. No terceiro, eu insiro e faço ponto baixo. Faço 2 correntinhas, dou a laçada, insiro dentro do mesmo pontinho do ponto baixo e teço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, 1, 2 e 3 pontinhos de base. No terceiro pontinho, eu insiro e faço ponto baixo. Então, eu vou fazer como acabamento o ponto tombadinho. Então, deste lado, eu já finalizei o acabamento com ponto tombadinho e vejam só que faltou apenas um pontinho ao invés de 3 para fazer o ponto baixo. Então, eu vou inserir dentro desse espaço aqui em que eu fiz uma correntinha do ponto leque e vou fazer ponto baixo. Vou aproveitar e já tecer a alça. Para a alça, eu sugiro aí uma medida aproximada de 50 centímetros para os 3 tamanhos PM ou G. E para o meu ponto, aproximadamente aí 80 correntinhas compensa 50 centímetros. Então, você pode tecer mais correntes ou menos, mas isso tem que atingir aproximadamente 50 centímetros. Então, eu vou tecer correntinhas até completar essa medida. Finalizados os 50 centímetros de correntinha, agora eu vou voltar tecendo um ponto baixíssimo para cada corrente. Então, eu faço mais uma, insiro pegando na segunda, puxo e puxo. Faço ponto baixíssimo, insiro pegando na próxima corrente, puxo e puxo. Eu vou finalizar a alça tecendo um ponto baixíssimo para cada correntinha de base. Finalizado o cordão, vejam só que ele fica bem estruturado e firme para amarrar no pescoço. Então, agora, para finalizar, eu vou inserir dentro desse espaço do pontinho leque, vou fazer aqui ponto baixo, vou inserir pegando nesse primeiro pontinho, vou fazer ponto baixo, vou fazer aqui 2 correntes e tecer mais 3 pontinhos altos dentro desse mesmo ponto de base. E eu vou finalizar o outro lado com o acabamento do ponto tombadinho. Então, aqui fiz 4 pontinhos, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base faço um ponto baixo. Novamente 2 correntes, teço 3 pontinhos, 1, 2 e 3. Se você observar, nós temos 4 pontinhos para dentro desse ponto de base, pulo 1, 2, no terceiro faço ponto baixo. Para finalizar a carreira, eu vou inserir pegando aqui no último pontinho, faço ponto baixo, agora eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato, prontinho.
O importante é que você confira a quantidade de pontinhos tombados deste lado e deste, porque deve ser a mesma. Agora eu vou reproduzir o outro busto contendo a mesma quantidade de pontos, carreiras e acabamento. Finalizadas as duas peças, agora vamos para o barrado. Agora vamos tecer o barrado do top. Antes de iniciar, é necessário que, com o auxílio de uma fita métrica, você meça a circunferência total do tronco, que fica logo abaixo do busto. E você vai diminuir essa medida total por 20 centímetros. Então, eu tenho aqui 85 centímetros de tronco. Diminuo por 20 centímetros e eu vou ter aí o equivalente a 65 centímetros. Essa medida aqui vai ser correspondente ao comprimento do retângulo que nós faremos para o barrado. Então, aqui eu vou tecer 65 centímetros. E a altura eu vou definir neste primeiro momento, em que eu vou tecer as correntinhas. Então, para fazer as correntes, como nós estamos trabalhando aí com um ponto tombadinho, eu vou fazer múltiplos de 4 mais uma corrente. Então, eu vou tecer aqui a quantidade de correntes de acordo com a altura desejada do barrado. Para começar, eu vou fazer aqui o nó inicial do crochê, que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer o total de 13 correntes, ou seja, 12 correntinhas que são múltiplos de 4, mais uma corrente. E para essas correntes, eu vou fazer de um modo bem soltinho, para que elas não retraiam no decorrer das carreiras. Finalizadas as 13 correntes, eu vou segurar aqui na última, vou fazer mais duas, vou dar a laçada, vou inserir nessa terceira aqui, que é a última, e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, nós temos aqui o total de 4 pontinhos altos, porque nós contamos com aquelas duas correntes. Agora, eu pulo 1, 2 e no terceiro pontinho de base, eu faço ponto baixo. Teço duas correntes, insiro pegando dentro do mesmo pontinho do ponto baixo e faço aqui mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Pulo 2 pontos de base, insiro na terceira corrente, puxo, faço ponto baixo, 2 correntinhas, dou a laçada, insiro no mesmo pontinho do ponto baixo e faço mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E eu vou tecer dessa forma até completar toda a extensão da correntinha. Para finalizar a carreira, insiro no terceiro e último ponto de base, faço aqui ponto baixo, teço 2 correntes, viro o trabalho, dou a laçada, insiro pegando no ponto baixo e faço mais 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Feito isso, insiro pegando dentro desse intervalo e faço ponto baixo, 2 correntes e novamente 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Insiro pegando dentro desse intervalo, faço ponto baixo, 2 correntes e 3 pontos altos, e vou tecer dessa forma até completar a carreira. Para finalizar a carreira, insiro pegando dentro desse intervalo do último ponto, faço ponto baixo, subo 2 correntinhas, viro o trabalho, insiro pegando dentro do ponto baixo, teço aqui mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Finalizados os 3 pontinhos altos, insiro pegando dentro desse intervalo e faço ponto baixo novamente, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Finalizados os 3 pontos altos, insiro pegando dentro desse intervalo e faço ponto baixo. Bom, a cada carreira eu vou encerrar com ponto baixo, subir 2 correntes, acrescentar mais 3 pontos, pegando no ponto baixo e distribuindo os pontos dessa forma. A quantidade de carreiras é que vai determinar o comprimento do seu barrado. Então, agora eu vou ficar atenta e vou tecer a quantidade de carreiras até atingir 65 centímetros.
Concluída a extensão do barrado, aqui eu tenho de comprimento o total de 65 centímetros e de largura, para que você tenha ideia, 10 centímetros. Agora eu vou fazer aqui o acabamento para deixar essa parte aqui reta. Então, eu já fiz o ponto baixo para encerrar a carreira, teço 2 correntes, dou a laçada e faço apenas um ponto alto. Insiro pegando dentro desse intervalo, faço ponto baixo, 2 correntes e só um ponto alto. Insiro ponto baixo, faço 2 correntes, um ponto alto. Insiro ponto baixo, faço 2 correntes, um ponto alto e para concluir esta etapa, insiro pegando aqui no último espaço do último ponto e faço ponto baixo. Dessa forma, nós conseguimos alinhar a ponta. E agora vamos para o acabamento. Para ambas as laterais, eu vou distribuir pontinhos baixos. Para essa parte inferior do barrado, em que você vai escolher se vai ser essa ou essa, porque ambos são iguais, eu vou distribuir pontos tombadinhos. E para a parte superior, vou fazer ponto baixo e já aplicar os bojos. Então, eu vou começar pela lateral, vou fazer o ponto tombadinho, vou subir a lateral e depois nessa parte superior aqui eu aproveito e faço a emenda dos bojos. Para começar, eu vou fazer aqui então um ponto baixo, vou inserir dentro desse espaço, vou tecer aqui 2 pontinhos baixos, vou inserir dentro do ponto baixo, vou fazer ponto baixo, novamente dentro desse espaço faço aqui 2 pontos baixos, então eu vou distribuindo e vou observando se a peça ela se comporta adequadamente ou se ela retrai. Se ela retrair é porque falta ponto e se ela criar como se fosse um leque é excesso de ponto. Aqui eu insiro e faço 2 pontos baixos. Insiro pegando no ponto baixo, faço ponto baixo. E insiro pegando aqui neste último cantinho e faço então 2 pontos baixos, 1 e 2. Pronto, é por esses espaços aqui que eu vou passar o cordão. Então, ao todo, eu tenho 4 espaços como esse. Feito isso, agora para a parte inferior do barrado, eu vou fazer o ponto tombadinho. Aqui eu já tenho um pontinho baixo. Vou fazer 2 correntinhas, vou inserir dentro do mesmo espaço e vou fazer o total de 3 pontos altos. Feito isso, insiro a agulha pegando no próximo intervalo e faço ponto baixo, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Para essa parte inferior do barrado, nós não vamos determinar um ponto em que nós vamos fazer o ponto baixo. Nós vamos também fazer de maneira aleatória, observando se ele vai retrair ou não. Novamente, 2 correntinhas, 3 pontos altos, então eu vou distribuindo o pontinho tombadinho. Vejam só que a agulha, ela cai para cá, então eu faço ponto baixo. Finalizado o acabamento da parte de baixo do barrado com um ponto tombadinho, agora para essa lateral, vou distribuir pontos baixos como eu fiz anteriormente para a primeira lateral. Concluída a lateral, agora eu dobro a peça ao meio e vou marcar o centro da peça. Então, venho com um alfinete colorido de preferência e marco. Então, aqui nós temos o centro, ou seja, o meio do barrado. Eu venho com um dos bojos, posiciono ele a partir deste alfinete, então neste sentido, e vejo mais ou menos em que altura eu vou costurá-lo, ó, dessa forma. E aí eu venho com o alfinete, marco deste lado e marco deste outro lado aqui, ou seja, de um lado e de outro. Pronto. Então, agora eu sei que eu vou tecer pontos baixos até aqui. Ao chegar aqui, eu vou fazer a emenda de um dos bojos e vou finalizar aqui. Depois, eu teço a emenda do segundo bojo, finalizo aqui e termino com uma carreira de ponto baixo. Então, eu vou distribuir pontos baixos até chegar na altura do alfinete.
Para fazer a emenda do bojo é muito simples. Veja só que aqui eu tenho um alfinete que identifica a parte central do barrado, enquanto que aqui eu tenho o início da aplicação que deve ser feita a costura, ou seja, a emenda. Bom, eu vou ensinar aqui nesta videoaula a emenda a partir do ponto baixo, ou seja, eu aproveito já essa sequência de pontos para fazer a emenda. Mas caso você tenha dificuldade, você pode fazer a aplicação do bojo ao barrado com auxílio de linha e agulha para costura. Então, a primeira dica que eu vou dar aqui é o seguinte: observe o acabamento, se ele está para o mesmo lado do barrado. Então, nós temos o acabamento do bojo e do barrado. É importante que eles estejam do mesmo lado para que não fique um do lado avesso e o outro lado direito. Para que eu faça a emenda e a costura fique do lado avesso, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer o bojo dessa forma e vou fazer ponto baixo pegando no bojo aqui da frente e no barrado aqui de trás. Então, a distribuição de pontos baixos, ela vai ser de modo aleatório, ou seja, você vai distribuir os pontos baixos, unindo essas duas partes e observando. Então, eu insiro pegando aqui dentro do espaço dessa linha reta aqui do bojo e insiro pegando lá atrás no barrado. Puxo e faço ponto baixo. Insiro novamente pegando aqui no bojo, na parte da frente e lá na parte de trás do barrado. Insiro e faço ponto baixo. Então, vou distribuir pontos baixos unindo essas duas partes dessa forma. E eu tenho aqui a marcação do alfinete do centro, ou seja, o meu bojo, ele deve ser emendado até esse alfinete. Finalizada a emenda do primeiro bojo, nós vamos ter esse resultado. Veja só que a costura da emenda, ela fica para o lado avesso e essa parte aqui do acabamento do bojo, ela está para o lado direito como do barrado. Então, para fazer a emenda do próximo bojo, nós vamos fazer da mesma forma. Eu vou virar, eu posiciono essa parte aqui do acabamento para frente, viro o trabalho dessa forma. Aqui eu tenho o alfinete que marca a parte central do barrado. Eu já posso removê-lo porque eu já sei qual é a posição que eu vou fazer a emenda do segundo bojo com base no término do primeiro. Então, eu já removo. E agora eu vou dar continuidade, tecendo pontos baixos e fazendo a emenda do segundo bojo da mesma forma como eu fiz o primeiro. Finalizada a emenda do segundo bojo, agora eu vou dar sequência distribuindo pontos baixos até completar a carreira. Para finalizar, eu vou inserir pegando lá no primeiro ponto baixo que fizemos para o acabamento do barrado, faço ponto baixíssimo, corto o fio e arremato. Prontinho. Então, aqui nós temos o barrado quase que finalizado, falta apenas tecer o cordão em que nós vamos amarrar nas costas. Mas observe que a costura ela fica para o lado avesso e fica bem firme e resistente. E aqui nós vamos então trançar o cordão assim que finalizarmos. Para trançar é muito simples. Nessa parte aqui nós vamos ter alguns espaços como esse aqui, tá? De ambos os lados. Então o importante é que você defina a quantidade para ambos os lados dos furos que você vai passar o cordão. Eu vou determinar 4 furos para esse lado, então 4 furos para este outro. E para trançar é simples. Eu passo o cordão dessa forma e trago ele para o próximo furo. Então, essa ponta para cá e depois essa pontinha aqui. E dessa forma você consegue ajustar perfeitamente o top ao corpo. Prontinho, inclusive aqui na parte final eu já fiz o laço. E aqui nós temos a peça finalizada. Gostou? Assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e compartilhe marcando #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!